Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar. Olá a todos, mais uma vez aqui nos encontramos para dar prosseguimento neste nosso trabalho, que é levar até você a doutrina espírita, o que é realmente a doutrina espírita. Nós estamos no trabalho, nós estamos fazendo o nosso 16º encontro. Todos os outros 15 encontros estão na playlist da nossa SEAC, lá no YouTube. Então, vale a pena você que está assistindo nesse momento, voltar lá atrás e vir desde o princípio para que você tenha essa real informação do que é a doutrina espírita. Sem mais delongas, vamos dar prosseguimento ao nosso assunto de hoje, porque hoje nós vamos falar de algumas notícias do desempenho da missão do professor Rivalho. Então vamos. Dando prosseguimento, né? A gente vai falar de notícias do desempenho da missão do professor Rivaio, dando continuidade. No 15º encontro, nós falamos do primeiro contato do professor Rivaio, e agora sim, a gente vai fechar isso para a gente poder, então, dar continuidade, entrando definitivamente na doutrina espírita. Em 12 de junho de 1856, pela mediunidade da senhora Aline, o professor Rivaio dirige-se ao Espírito Verdade. O Espírito Verdade é aquele espírito que a gente considera que acompanhou, né, que trouxe toda a pleiade de espíritos para que nós tivéssemos então a doutrina espírita. Muitos falam que o Espírito Verdade é Jesus, mas eu já ouvi falar também que seria João. Como eu, particularmente, ainda não cheguei a uma conclusão, vários oradores renomados já chegaram às suas conclusões, mas já vi divergência entre esses oradores renomados da nossa época, né? Então, não importa, o Espírito de Verdade certamente é um espírito de alto estirpe, um espírito altamente evoluído. Então, dirijo o Espírito de Verdade com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado. Missionário-chefe da nova doutrina, estabeleceu-se então o diálogo que segue. Então, quando a gente fala desse missionário-chefe da nova doutrina, né, a gente está falando quem é que está encarregado de trazer essa doutrina. Pergunta, né? Pergunta. Bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Porque deram a missão para ele, né? Dizendo que ele seria o responsável por essa grande missão, depois de toda a incredulidade dele com relação aos fatos, e observando, ele chega à conclusão de que ali tem algo importante, algo sério, então ele passa a estudar e a trabalhar nessa doutrina. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio, tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Então, a gente já começa a verificar o nível desse espírito. Mas, do papel de simples trabalhador ou de missionário em chefe, a distância é grande.
e não percebo que possa justificar em mim graça tal. De preferência, há tantos outros que possuem talento e qualidade de que não dispõe. Então a gente já começa a observar que ele, em princípio, não se considera apto para essa tarefa, raciocinando que tem tantas outras pessoas intelectuais encarnadas naquele momento que poderiam, então, executar ou exercer essa tarefa. E a resposta? Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Discrição. É o que muito de nós às vezes não temos, né? A gente quer sair falando pelos cotovelos. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão, o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Todos nós, né? A gente faz nossas promessas na espiritualidade de determinadas tarefas, e a gente pode triunfar ou a gente pode falir. E o Espírito Verdade está orientando e explicando essas verdades para ele. Neste último caso, no caso se falir, outro te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Então, assim, o Espírito Verdade está colocando que, olha, você, estou aqui, mas se você falhar, vai ter outro. Porque a chegada da doutrina, a chegada dessa terceira revelação, ela era iminente. Ou seja, ela não ia, ela podia até atrasar um pouquinho, mas ela viria, chegaria. Eu já ouvi até alguns dizerem que se Kardec falhasse, Leon Denis ele ia assumir, né? E a gente sabe, né, que a gente viu nos expoentes que Leon Denis realmente foi um ser assim, muito envolvente e voltado. A gente vai ver isso, né, mais na frente um pouquinho, os expoentes, falar dos expoentes, o quanto ele foi dedicado à doutrina. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. É o falar demais, né? É o ficar contando vantagens. Então, ele está sendo orientado no que fazer. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. É o que nós temos hoje. Nós justificamos, assim, tudo isso que passou por ele, a gente entende hoje, depois que a obra realmente está realizada. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. E como a gente está vivendo hoje, né? Século XXI, nós estamos aqui, nesse momento, a gente reconhece a figura desse nosso mensageiro, desse nosso codificador. E eu, como sempre costumo dizer, Allan Kardec não é o nosso espírito que a gente venera, não é o nosso Deus, não é o nosso Cristo. Ele é um espírito muito elevado que recebeu a missão de cumprir essa tarefa e de codificar. Ele não trouxe a doutrina espírita, ele codificou, ele foi aquele meio que Deus utilizou para que trouxesse a doutrina espírita. É bom que isso fique bem claro. Continuando, né, notícia desse desempenho. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão da qual dificilmente creio. Ele não acredita na missão. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Então você se entrega para que possa realmente cumprir a missão. Neste caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem a ampararem na minha tarefa. Então, ele, a partir desse momento, então, ele se entrega ao trabalho, mostrando a sua fraqueza, pedindo esse auxílio da espiritualidade. E a resposta dos espíritos? A nossa assistência não te faltará, mas será inútil
se do teu lado não fizeres o que for necessário. E aí a gente entende que nós chegamos aqui com tarefas e que nós precisamos realmente dar prosseguimento dessa tarefa. Se nós estivermos fazendo para o bem, estivermos conscientes disso, Deus não nos deixará, não nos deixará perder, não nos deixará ao léu. Ele sempre vai nos auxiliar. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entendes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Olha que importante isso. Por que que nós mudamos o nosso trajeto? Por que que nós mudamos o nosso caminho? Porque temos o livre-arbítrio. A tarefa é essa. Você sabe que tem que fazer. Agora, se você não quiser fazer, você tem o livre-arbítrio. Mas a evolução, a gente não para. O homem pode retardar a evolução, mas travar e parar ele não pode fazer, ele não consegue fazer. Outra pergunta: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência da minha capacidade? Não, respondem ele, mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Então, assim, não existe essa facilidade. Não existe essa facilidade. Porque a gente precisa realmente ir em busca de algo. As dificuldades são grandes. Eu sempre procuro dizer que forte não é o que não cai. Forte é o que cai, mas se levanta. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Olha que missão. E olha o que que o Espiritismo nos traz. Alguém questionou se o Espiritismo seria a religião do futuro? A resposta seria que não, seria o futuro das religiões. E hoje a gente já pode observar que as religiões, cada um com o seu viés, já fala, não em espiritismo, mas fala em alma. Não acredito em espíritos, mas acredita que existe o Espírito Santo, acredita no demônio. Ou seja, a gente vai percebendo que já existe um outro viés. Eu tenho observado que até em filmes, eu assisto muito filmes, diversas formas de filme, que sempre tem um viés do espíritozinho, sempre aparece ali, né, uma situação, um desencarnado, uma coisa, então a gente percebe que o mundo vai realmente estar se transformando e se dobrando a esta verdade. Não suponhas que te basta publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Então, ele mostra que a dificuldade é grande. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Então, isso acontece o tempo todo. E nós que estamos seguindo, somos adeptos, que gostamos, temos que compreender isso. Compreender que muitos percalços vai sempre procurar tirar a gente do caminho. Eu estou falando da nossa missão pequenininha. E olha a missão, então, de Rivai. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse. Esse desinteresse é que é muito importante também para nós. Essa modéstia, humildade, ser humilde. E é o que a espiritualidade coloca para ele. Visto que ele abate os orgulhos, os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Essa humildade seria importante. E o orgulho, ele acaba com a gente, o egoísmo, ele acaba com a gente. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. E ele teve. E a gente muitas vezes cai. Então ele coloca já, ele está dando toda a diretriz para ele, tudo que ele vai ter que, sabe, sustentar, que ele vai ter que passar.
também são de necessidade, prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. É aquele arroubo que a gente faz, né? De repente a gente toma de tudo, fala uma coisa, e a gente precisa evoluir muito nisso. Isso aí serve muito para cada um de nós e para mim, então, nem se fala. E esse tato que a espiritualidade fala, né? Essa prudência, e ele teve isso o tempo todo, tanto que não aceitava qualquer coisa, né? Quando a coisa se tornou muito notória, eram muitas mensagens que chegavam para ele de várias partes para que ele analisasse, e ele foi seletivo em tudo isso. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Olha só que tarefa! Abnegação e disposição a todos os sacrifícios. E quantos sacrifícios a gente sabe que Kardec teve que passar para concluir a sua tarefa? Vertiais abraço com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. O que é isso, né? Você saber que as pessoas às vezes estão do teu lado, você confiar, você está ali, de repente você se vê traído, você se vê perdido. Parecia que estava no teu lado, contigo, e de repente a pessoa já não está mais contigo. E ao contrário, está tentando te derrubar. Tudo isso foi alertado. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. É aquela coisa que você está fazendo, está fazendo, está fazendo, está fazendo, e aí parece que você está em vão, parece que aquilo está errado, e você começa a cansar-se fisicamente, moralmente, sabe? Se você não tiver uma fé muito grande, uma disposição muito grande, você realmente desiste. E é o que nós temos visto, assim, tantas pessoas que estão no bom caminho, fazendo aquele trabalho e acabam desistindo. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverás muito mais tempo. E a gente sabe, né, no desencarne dele, que ele realmente viveria muito mais tempo, porque ele realmente se desgastou muito. Então, quando você está numa boa causa, quando você realmente está fazendo o melhor que você pode, quando você está numa causa nobre, você está trabalhando além, não creio que isso é considerado um suicídio indireto pela espiritualidade, né? A gente tem que se cuidar, é claro, não podemos com isso, não, então eu vou trabalhar. Não, a gente precisa se cuidar, cuidar da nossa saúde. Mas com Kardec ele usou e ele realmente desencarnou antes do que as energias do corpo poderiam dar a ele se não fosse a doutrina espírita. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. É o que a gente disse. A gente vê tanta tristeza, tanta coisa contra o nosso, que a gente deseja, acha que é o correto, que a gente acaba desistindo. E os espíritos alertaram ainda. Para tais missões, não basta a inteligência. Vês assim que a tua missão está subordinada à condição que depende de ti. E sempre vai depender da gente, né? A gente depende da gente, contigo, você tem o esforço através desse auxílio, mas no seu prosseguimento. Após o diálogo com o Espírito Verdade, estando mais lúcido sobre o que lhe competiria fazer daí para diante, Rivael elevou a Deus uma prece revelando humildade e
total submissão e desígnios superiores. Olha só a prece. Vamos prestar atenção nas palavras de como esse espírito altamente elevado, ele se entrega a essa tarefa, solicitando a Deus esse auxílio. Senhor, pois que te designaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios. Faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe-te do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo evitarei para corresponder aos teus desígnios. No que diz respeito ao teor desse diálogo travado entre Kardec e o Espírito Verdade, Kardec registra 10 anos depois as seguintes observações. Escreva esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. E o desabafo dele futuramente. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviço. A sociedade de Paris se constitui o foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia, na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis, aquelas pessoas que estavam ao lado dele, estava a minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é repouso, mas de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a minha existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestações, provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo, e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito da Verdade, eu tinha de contar com tudo isto, e tudo isso se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensação, com que compensações foram pagas às minhas tribulações. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos, a quem a doutrina consolou. Este resultado não me anunciou o Espírito de Verdade,
que, sem dúvida, intencionalmente apenas me mostrou as dificuldades, caminho. Qual seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem. Refiro-me à satisfação moral, essa satisfação que sobrelevaram muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. Esse é Kardec. Esse é o nosso Kardec. E desse ponto culminante, donde divisava a minha chegada às misérias da vida, deslizavam por sobre mim sem atingir. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Vejam só, vejam esse relato final de Kardec. Ou seja, ele recebe todas as orientações de que vai passar por tantas dificuldades, mas aceita a missão. Mesmo assim, ele aceita. E aí, 10 anos depois, ele coloca que foi exatamente, passou por tudo aquilo que os espíritos, então, disseram para ele que iria passar: traições, desilusões, perseguições, cansaço. E ele foi fiel. Ele prosseguiu. E ele relata que conseguiu através do esforço dele, mas ele não deixa jamais de perceber que o esforço dele nada adiantaria se não fosse o auxílio da espiritualidade, essa fé, essa confiança. E é isso que a gente precisa. A gente precisa manter essa nossa fé. E aí a gente termina mostrando e deixando bem claro o que é Allan Kardec na nossa vivência doutrinária, o que é a doutrina espírita. Então nós não somos kardecistas, nós somos espíritas cristãos ou cristãos espíritas. A nossa doutrina, ela é a doutrina espírita. Nós somos os espíritas ou os espiritistas, como diz Kardec. Para que fique, então, claro que eu quis colocar esse contato de Kardec. E a partir de agora, então, a gente, no próximo encontro, vamos falar dessas obras, né? Das obras de Kardec, depois a gente vai falar dos expoentes desses outros grandes seres, né, que também naquele início tiveram com Kardec. E a gente, então, vai terminar o módulo 2 e vamos passar para um outro módulo dando continuidade ao nosso trabalho. Então, desta forma, a gente agradece muito, pedindo que compartilhem, pedindo que assistam, pedindo que façam perguntas, para que a gente possa estudar mais. Quando vem as perguntas, a gente procura estudar mais, né, para que possamos responder essas perguntas. Está aí o nosso zap no finalzinho. A gente agradece muito, pedindo a Deus que abençoe a todos com muito amor e muito coração em seus corações. No futuro, quando o homem outros mundos habitar, aqui no infinito ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é
além. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar.